os workflows, que são milhares de fluxos prontos. Se eu tenho, né, o contexto 7, que é a documentação atualizada do, né, do N8N e de outros do MCP também, certo? E se eu tenho, né, o código-fonte do N8N, eu tenho tudo. Agora, só resta saber se a minha ferramenta ela conhece codificar, certo? Se ela sabe fazer o JSONs, né, que é os arquivos para poder rodar aqui, né, no N8N, ou no Make, ou o que quer que seja, tá bom? Então aqui eu vou dar o macete de hoje. Como é que tu liga esses arquivos todos, certo? O Mark, ele deu um vídeo bem legal, né? Passo a passo de como tu poderia fazer isso. Mas a questão é bem simples, deixa eu achar. Ó, aqui está o link dos três, e aí nós temos uma ferramenta chamada Git MCP. Bom, para isso a gente tem que dar uma explicadinha do que é o MCP. O MCP era assim, você simplesmente tinha que fazer os fluxos, deixa eu ver se eu pego um fluxo diferente aqui, ó, aberto, algum fluxo aberto, esse aqui era um fluxo, né, aberto, eu tenho até um agente aqui trabalhando, mas é um fluxo aberto. Esse fluxo aqui é um fluxo meu que eu atualizo, em vez de eu ficar fazendo manualmente a descrição das lives, né? Ó, vocês viram, é live rápida, live rápida. Então, depois o sistema vai lá e pega um conteúdo aqui, ó, e ele lê todo o que foi a live. Lembra que eu sempre digo para vocês virem aqui e transcrever, ó. Pega, transcreve isso aqui e manda resumir em vez de assistir o meu vídeo, né? Tá aí, tá todo o conteúdo que a gente discutiu. E o que ele fez? Ele pegou, assistiu, né, o meu vídeo e fez um resumo do que é. Então, eu não preciso mais estar fazendo isso. Eu simplesmente faço as lives e todo dia, né, essa automação aqui, ela vai lá e busca os últimos vídeos que não foram, né, documentados, e ela vai lá e faz isso, tá? Só que agora nós temos recursos novos, e os novos recursos é o MCP. Então vamos dar uma olhadinha rápida aqui, se nós temos algum MCP aqui, MCP. Isso, ó. Então aqui, ó, em vez de eu fazer todo aquilo lá, eu simplesmente chamo o MCP Server e ele vai ter as ferramentas que eu quero usar, certo? Então eu não preciso me preocupar, porque o calendário aqui, ó, é do Google, né? Ou seja, eu não preciso me preocupar com essas coisas. Eu estou falando isso para leigo. Vamos pegar outro MCP aqui, MCP. Ó, veja só aqui, eu tenho uma entrada que nem o outro lá, chegou uma mensagem no Telegram, ele verifica, é áudio, então ele transcreve, não é áudio, ele joga para cá e o agente responde. Só que esse agente ele pode chamar um MCP, certo? Ele pode estar chamando, né, outra automação, certo? E essa automação podia ser simplesmente um chama o outro, ou eu tenho uma forma de que um é servidor e o outro é cliente, certo? E ele passa parâmetros aqui, certo? Então, são formas que eu tenho de escalonar e deixar mais simples o meu sistema, ok? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais um aqui para mostrar um pouco mais claro isso aqui. Tá.
Ó, aqui tá, ó. Esse aqui é um servidor, certo? E ele, ó, criar imagem, ele manda para cá. Editar a imagem, manda para cá. Fazer um post no LinkedIn para cá. Né? Ou seja, com MCP, no caso server, e eu tenho vários clientes, eu deixo isso enxuto, eu desenho a lógica, certo? Entendeu? Então é essa lógica que eu tenho. Em vez de eu fazer um sistema todo cheio de, né, de complicação, eu digo assim, ó, esse cara, quando alguém chamar ele, chama a imagem aqui. Deixa eu ver, esse aqui é o E22. Deixa eu ver se eu tenho aqui E22. Não tem aqui, então vamos botar aqui E22, para vocês verem o conjunto todo. Então, ó, começa o E22 do atendimento. Ó, é um atendimento normal, certo? De um sistema, e o agente vai chamar quem? Ele vai chamar isso aqui. Então, a partir daqui é todo aquele emaranhado lá. Se eu fosse fazer uma automação, seria muito complexa. Então, aqui eu simplesmente faço, né, a chegada de mensagem via WhatsApp, pelo que eu mostrei pelo webhooks, né? E aí ele descobre se isso é texto, se isso é áudio, né? E se fosse imagem, etc., ele mandou responder, ó, não atendo sobre, né, imagem ou sticker ou vídeo. E se for áudio, ele vai, transcreve e entrega para o agente. E o agente tenta entender o que ele quer, certo? E aí ele manda para o MCP cliente. Beleza, agora vamos ver o que é o 22, ó. Ele manda para, ó, por exemplo, lá chamou aquele servidor, ó, e aqui eu crio a imagem, né, edito a imagem, aquilo que vocês viram. Então, baseado no que chegou daquele lá, vem para cá. E aqui, vamos ver onde que está o 22 de imagem. Ó, criar imagem. Ó, chegou o gatilho ele é um cliente, certo? Do MCP, e ele faz isso, ele cria um prompt da imagem, gera a imagem, responde, né, e grava as informações das imagens aí no banco de dados e no Drive. Então, o que é o MCP? É uma forma simplificada de gerenciar tudo isso, certo? Ele serve para tudo, mas ele é automação. Em vez de tu fazer aquelas automações complexas, você modulariza isso e simplifica, certo? Então, esse é um exemplo do MCP. Ó, ó, essa parte é quando tu chama de marketing. Ah, não, eu já mostrei. Deixa eu ver aqui. Do LinkedIn, ó. O MCP chamou também lá. Ele chamou para postar, ó, vem aqui, e daí ele busca, né, informações, né, para gerar conteúdo, ele cria o prompt da imagem, ele gera a imagem e publica, certo? E responde dizendo, ó, fiz, grava a informação aqui também, certo? E assim eu posso criar o que eu quiser, né? Pesquisar imagens, por exemplo, é uma outra coisa. Eu venho com a mensagem, quero buscar a imagem, ele vai procurar, né, e devolve a mensagem. Então, o MCP é uma forma de simplificar as automações, certo? Então, claro que eu sei que para muita gente isso é complexo e tudo, mas eu estou dando um overview simples para levar vocês por que eu quero hoje falar sobre, né, como você usar o MCP. Então, lá no GitHub, que é o repositório de todos, né,